Os números do PIB confirmam o bom momento da economia pernambucana, talvez o melhor que já existiu no Brasil pós-colônia. Cabe ao Estado fazer esse desenvolvimento chegar até ao mais simples dos pernambucanos, gerar a renda criada pelo capital que entra em nosso território. Frase da Cláudia Pereira, coordenadora de contas regionais da agência Condep-Fidem. Olá, estamos começando mais um programa, assunto do dia, seja bem-vindo a mais um programa. Possivelmente você já tem ouvido estas expressões que eu vou dizer agora sobre o estado de Pernambuco. Revolução econômica, expansão comercial e boom industrial. Isso porque Pernambuco atravessa uma das melhores fases de sua história. Pernambuco acelerou um desenvolvimento considerável a partir de 2008 e 2009. Todos os meses, ele passou a registrar um crescimento econômico de pouquinho em pouquinho. Suape, por exemplo, polos têxtil, mercado imobiliário, setor de serviços, transportes e intermediações financeiras começaram a dar uma nova cara ao estado de Pernambuco. No último trimestre de 2010, o estado já registrava um crescimento de 8,4% em sua economia. Em 2011, o nosso PIB estadual cresceu 5,1% contra 3,2% do PIB nacional. Isso devido ao resultado dos anúncios da vinda de dezenas de indústrias para o nosso estado. Tendo também como maior destaque também a Fiat para a Goiânia. Você lembra disso? Nós fizemos uma matéria aqui no programa Assunto do Dia com a repórter Kaline Gama. Ela nos trouxe e mostrou essa realidade no ano passado. O que acelera os pernambucanos e que alegra cada vez mais o nosso coração é que o emprego tem aumentado cada vez mais. O desemprego vem caindo nos dias atuais. Em 2011, foi o menor número desde 1989. E quando todas essas fábricas se instalarem aqui no nosso estado, a Hemobras, a refinaria em Suape e as novidades que ainda estão para ser anunciadas pelo governo do estado, tudo isso vai melhorar cada vez mais. Quando tudo isso estiver aqui no nosso estado, o papel de protagonista na economia nacional, aí sim, a gente vai ter mais e mais desenvolvimento, é o que se espera. Agora a gente vai acompanhar uma matéria introdutória, antes de iniciarmos o nosso programa aqui sobre desenvolvimento econômico do nosso estado. Vamos acompanhar essa matéria introdutória com o Valso Balbino, daqui a pouquinho a gente volta. Pernambuco vem se destacando no cenário nacional quando se refere ao desenvolvimento econômico. Hoje o estado é um dos principais centros de desenvolvimento. Esse crescimento econômico está acima da média do país. Em janeiro, o índice foi de 11,3%, enquanto o nacional registrou queda de menos 3,4%. O índice de crescimento de Pernambuco supera o da indústria nordestina, que fechou em 3,8%. Além disso, Pernambuco tem batido recordes de investimentos. Nos últimos 4 anos, a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco atingiu a marca de 397 projetos de indústrias atraídas para o território estadual. Crescimento, Pernambuco pôde disputar investimentos de peso, o que foi muito importante para a economia do estado. Esse crescimento atinge os setores da indústria, comércio, serviços, tecnologia e construção civil. O governo também vem investindo nos setores petroquímico, biotecnologia, farmacêutico e automotivo, que estão impulsionando a economia e faz com que Pernambuco seja intitulado como uma locomotiva do Nordeste. Até 2014 serão ingestados 46 bilhões de reais em investimentos públicos e privados. O complexo portuário de Suape é um dos grandes investimentos. Nos 13,5 mil hectares, 120 mil empresas estão instaladas, outras 30 já estão em construção e mais 20 deverão surgir até 2014. Um polo que tem atraído novos negócios para a região. Uma infraestrutura portuária moderna, que está recebendo investimentos importantes, ampliando a capacidade do porto externo, ampliando a capacidade do porto interno e que tem sido um instrumento de desenvolvimento da região Nordeste muito importante. A região Nordeste é a região que mais cresce no país, já tem mais de 60 mil pessoas trabalhando na implantação das empresas e chega a mais de 80 mil
em todos os postos de trabalho gerados no complexo. Nós temos ali, portanto, uma grande alavanca para o desenvolvimento econômico do nosso estado. As empresas que chegam à SUAP, elas também trazem consigo a possibilidade de a gente atrair outras empresas que não ficam em SUAP, que estão indo para o interior de Pernambuco, e isso é muito importante, porque muitos que vão fornecer para as grandes empresas que estão em SUAP vão ficando nas cidades do entorno, em outras cidades na Zona da Mata, no Agreste e até no sertão pernambucano. Já em Goiânia, o complexo industrial da Fiat é o responsável por garantir o crescimento econômico mais equilibrado. A fábrica está sendo construída às margens da BR-101, nas terras da usina Santa Teresa. Recebeu um investimento de 4 milhões de reais e deve iniciar a produção dos primeiros carros em março de 2014. Em torno do polo farmacoquímico, deve gerar mais ou menos 5 a 6 mil empregos direto. Com o anúncio da Fiat, que é a maior fábrica que a Fiat vai construir no Brasil, e Goiânia recebendo essa fábrica, eu digo, volto a dizer, o maior impacto é a geração de emprego e do crescimento que essa cidade deve acontecer num período de, no máximo, 3 a 4 anos. Olha, os investimentos no estado já ultrapassam a cifra dos 40 bilhões de reais. A 11ª pesquisa Empresas e Empresários destacou Pernambuco como o estado de melhor prognóstico econômico para os próximos anos. A visão mais otimista é também uma das mais prováveis também, é que nos próximos 25 anos o PIB do estado seja cerca de 5 vezes maior do que era em 2010, chegando ao valor de 439 bilhões de reais. Algo aproximado do que hoje é o PIB do Nordeste. É verdade. Vamos saber se isso realmente é possível e como é possível, conversando com os nossos convidados de hoje. Ambos são deputados estaduais e estão atendendo aqui ao nosso convite, o convite da produção do programa, a produção aqui da Rede Brasil de Comunicação. Contamos com a presença do deputado estadual, o presbítero Adalto Santos, do PSB de Pernambuco. E além, é claro, do nosso segundo convidado aqui presente, é o deputado Betinho Gomes, deputado estadual pelo PSDB de Pernambuco. E você é o nosso convidado especial a interagir, a participar aqui conosco no programa Assunto do Dia. Você também pode ligar para as nossas linhas interativas que estão abertas para que você possa participar. É o 0 Operadora 81 3424 1547 ou também o 3424 1977. Você, internauta, que nos acompanha pela internet através do www.rbc1.com.br, também está convidado, intimado a participar aqui do programa Assunto do Dia. Pelas redes sociais, tanto pelo Twitter como também pelo Facebook. O nosso endereço no Twitter vai passar na sua tela, Assunto do Dia TV. Assunto do Dia TV. E lá no Facebook nos procure por Assunto do Dia. Nos adicione, fique bem à vontade. Eu queria mandar uma saudação especial, um abraço especial para todos os nossos telespectadores que nos acompanham em Caruaru através do Canal 6, no Agreste do estado também, em outras localidades. Você também que nos acompanha através do Canal 14, em toda a região metropolitana do Recife, em Santa Cruz do Capibaribe, em outras localidades. Agradecemos imensamente a sua audiência. A você do Canal 28 que nos assiste lá no Cabo de Santo Agostinho, um abraço especial para você também. Você do Litoral Sul que nos acompanha pelo mesmo canal, o Canal 28, um abraço especial para você. E você de todo o Brasil que também nos acompanha via satélite pela parabólica, vai aí também uma saudação para que você possa continuar participando, interagindo e assistindo ao programa, é claro, do Assunto do Dia. Se você quiser mandar também uma sugestão de pauta para que a gente possa gerar um debate aqui no programa, você liga para a nossa central de produção aqui da Rede Brasil. É o 0 Operadora 81 3797-9537. Eu disse 3797-9537. E o assunto em pauta aqui no programa Assunto do Dia de hoje é justamente falarmos sobre o desenvolvimento econômico em Pernambuco. E é claro que não poderíamos deixar de contar com representantes falando aqui sobre economia. Sejam bem-vindos aqui ao programa Assunto do Dia. Agora eu queria começar aqui com o deputado Adalto.
as pessoas visivelmente estão vendo um bom crescimento econômico no nosso estado. Agora, isso é muito visível em que áreas, por exemplo? Felipe, primeiramente quero agradecer a oportunidade de estar convosco nesse programa, que tem grande audiência. Eu mesmo sou uma pessoa que assiste muito seu programa. E sobre essa questão do desenvolvimento do estado de Pernambuco, é uma coisa bem interessante, porque Pernambuco hoje cresce mais do que o Brasil. É uma surpresa para muita gente, inclusive o Sudeste. É assustado e eu acredito assim, admirado com esse crescimento no Nordeste, que graças a Deus é muito trabalho do governo do estado, uma equipe que ajuda o governador, a gente também que aprova os projetos do governo, e estamos juntos naquela casa ali, trabalhando constantemente. Está aqui o amigo Betinho Gomes, nosso par naquela casa, e sabe que não é fácil, mas Deus tem ajudado, então estamos ali batalhando, e o estado está aí, crescendo em pleno desenvolvimento. Falando em crescimento, né, deputado Betinho, a gente observa que houve uma boa participação do presidente Lula nessa intermediação, digamos assim. Qual foi o maior ponto que ele veio a contribuir positivamente aqui para esse crescimento econômico? Bom, Felipe, primeiro eu quero agradecer o convite de estar aqui com você, ao lado de Adalto e de todos aqueles que fazem a Rede Brasil. Satisfação grande. De fato, Pernambuco está experimentando um momento importante por algumas decisões estratégicas que foram tomadas. SUAP, por exemplo, que é o grande propulsor desse crescimento, vem desde a década de 60 sendo construída e cada governo conseguiu dar a sua contribuição. Evidentemente que a gente não pode deixar de reconhecer que o governo federal, à medida que definiu que a refinaria viria para Pernambuco e incentivou a instalação do estaleiro Atlântico Sul, proporcionou todo esse momento de crescimento econômico que a gente está assistindo nos últimos 7, 8 anos. Então acho que esse foi o momento mais importante dessa decisão, que está alavancando o crescimento econômico de Pernambuco e está trazendo consigo toda uma série de investimentos. Eu acho que esse foi o grande ponto fundamental para que Pernambuco pudesse estar hoje vivendo esse momento importante do seu crescimento. Agora, é claro que a gente precisa não só falar de economia, mas de viabilizar outros projetos que possam comportar esse grande crescimento, né? Esse boom, né, econômico aqui no nosso estado. Agora, por exemplo, lá na Assembleia Legislativa, existem alguns projetos que já estão visando esse crescimento e vir a comportar, né, poder comportar esse grande crescimento aqui no estado? Olha, é importante que a Assembleia contribua com o governo do estado, quando necessário, para estimular a consolidação desse crescimento econômico. Eu diria que o grande desafio agora de Pernambuco está focado em duas questões. Primeiro, garantir uma infraestrutura adequada para poder manter esse ritmo de crescimento, isso é fundamental. Depois, a gente precisa fazer um grande investimento em qualificação profissional, porque o crescimento é importante, mas se a gente não preparar a nossa mão de obra, a gente vai perder as oportunidades de emprego que estão surgindo. Claro que o desemprego caiu em Pernambuco, mas a gente também está vindo assistindo a atração e a vinda de muitas pessoas de outros estados para a nossa cidade, para nosso estado e para a nossa região ali de Suape. E aí o governo do estado, os municípios, todos devem fazer uma grande mobilização para investir em qualificação profissional. Eu acho que são os dois desafios fundamentais nesse momento. Importante o que o deputado Betinho Gomes falou, no deputado Adalto, é essa questão da capacitação profissional. A gente está vendo aí essas empresas, essas grandes empresas chegando ao nosso estado, mas precisa de profissionais que sejam capacitados para isso, não a gente trazer outros profissionais de outros estados, às vezes até de outros países, porque não temos aqui, não é? Então isso é uma preocupação também do governo. Inclusive, Felipe, para você ter uma ideia, nós fizemos uma visita agora há pouco à refinaria Abreu e Lima, e Betinho é conhecedor, são mais de 20 mil funcionários naquela empresa. E para você ter uma ideia, mais de 10 mil são pessoas que vieram de outros estados trabalhar na refinaria, que a gente não teve pessoas qualificadas para trabalhar. Então você veja que realmente o governo do estado vem trabalhando. Em 2010 foram construídas para mais de 6 escolas técnicas e aí agora 2012 também vai ter mais cerca de 3 milhões de investimento em escola técnica para que possa capacitar o nosso povo, inclusive os que estão chegando, até migrando de estados vizinhos. Como sabe que Pernambuco está em desenvolvimento, então muita gente, até de São Paulo, nossos amigos, nossos irmãos que foram para São Paulo na década de 80, quando São Paulo era o país do emprego, então muita gente retornando, então quando volta tem que ser qualificado para aquele tipo de trabalho que hoje a indústria exige. Agora é claro, isso é preciso, né, um incentivo maior também
nessa questão profissional, mas, por exemplo, existe algum tipo de incentivo fiscal que o governo propõe para essas empresas, essas indústrias que vão se instalar aqui no nosso estado, deputado Betinho? Sim, Pernambuco tem uma política de incentivos fiscais através de um programa chamado PRODEP. É um programa que estimula as indústrias em alguns setores para que elas possam vir para cá e terá o benefício fiscal de acordo com o setor. Mas só voltando um pouco a essa questão da qualificação profissional, que eu acho muito importante, o Estado tem que fazer seu papel, o governo federal, mas também os municípios precisam investir mais em educação, porque a formação e a qualificação profissional, na verdade, ela começa na escola, no ensino básico. Então, se o município não consegue garantir isso para suas crianças, a gente vai ter dificuldade no futuro, para que a gente tenha um aprendizado melhor, para que a gente possa melhorar a condição de formação dos nossos trabalhadores. A educação básica é fundamental. Então, acho que essa é uma tarefa que cabe a todos, não só ao Estado, a sociedade, a iniciativa privada e, claro, os municípios também precisam assumir sua responsabilidade perante esse grande movimento que temos que fazer para qualificar a nossa mão de obra. Muito bem. Você que está em casa, nos assistindo, onde quer que você esteja assistindo também ao programa Assunto do Dia, deu para perceber que são muitas informações aqui com relação ao crescimento econômico do nosso estado. A gente vai dar uma pequena pausa aqui no nosso debate, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco. Bom, estamos de volta ao programa Assunto do Dia. Este é o segundo bloco, estamos falando sobre o desenvolvimento econômico aqui do nosso estado, não é? E é claro, você bem sabe que nem tudo é um mar de rosas. No desenvolvimento existem desafios árduos a serem vencidos. A revista socioeconômica ressalta a grande necessidade em investir em mobilidade na cidade do Recife. Segundo a revista, a frágil infraestrutura do Recife não suporta o ritmo de desenvolvimento de Pernambuco. As consequências, segundo ele, já estão sendo vistas por toda a população, principalmente na degradação das ruas e espaços públicos e na crise da mobilidade causada pelo excesso de veículos nas ruas, aliada, é claro, à falta de um serviço eficiente de transporte público. Então agora nós vamos continuar conversando aqui com os nossos convidados. Hoje contamos com a presença aqui do deputado Adalto Santos, presbítero Adalto Santos, deputado estadual aqui pelo PSB de Pernambuco, e contamos também com a presença do deputado estadual, o Betinho Gomes, pelo PSDB aqui também de Pernambuco. E já temos uma série de participações, uma série de perguntas, temos aqui participação através das redes sociais. O Samuel Camelo faz a seguinte pergunta, na verdade ele faz um comentário para fazer uma pergunta. Ele diz o seguinte: olha só, o desenvolvimento de nosso estado tem sido algo espetacular, contudo é notório a ocorrência de impactos para os quais não houve ações preventivas. Entre tais impactos encontra-se a elevação da violência nos principais polos de desenvolvimento, como o que ocorre com as cidades vizinhas ao complexo industrial portuário de Suape. Outra questão, ele diz, é a grande especulação imobiliária e os seus efeitos devastadores nessa mesma região. Ele diz, pergunto, quais as ações feitas pelo Estado para minimizar esses problemas? Essa pergunta eu vou encaminhar para o deputado Betinho Gomes. Olha, Felipe e Samuel, essa questão do desenvolvimento, como ele mesmo fala, traz aspectos positivos, mas também há impactos negativos à medida que ele vai se consolidando. A questão da segurança é um dos graves problemas que a gente enfrenta hoje. No que pese o governo do estado tem um programa muito interessado chamado Pacto pela Vida, algumas regiões de Suape, sobretudo, não conseguiram reduzir os seus indicadores de violência. A exemplo da minha cidade, o Cabo de Santo Agostinho. Algumas cidades do entorno, a violência foi reduzida, mas no Cabo hoje a gente passou da 7ª cidade mais violenta do estado para a 3ª. Então isso demonstra que, nesse caso específico, a violência teve um acréscimo muito grande em função desse crescimento. O aumento de consumo de drogas, por exemplo, foi gritante nesse período. E aí não dá para a gente esconder essa questão.
Nesse caso específico, a violência foi em função exatamente do crescimento, porque muitas pessoas de outros estados vieram, a gente teve o aumento do consumo de drogas, o aumento da exploração sexual, da prostituição, tudo isso criando um ambiente de degradação. Então, é preciso que o Estado tenha uma ação forte, mas também os municípios ajudem na prevenção, com políticas para a juventude, com áreas de lazer, humanizando a cidade. Com relação à questão do aspecto imobiliário, aí é a questão do mercado. Você tem uma demanda maior para habitação, não tem habitação e, naturalmente, o valor vai aumentar. O que precisa fazer é garantir investimentos em ações de habitação, seja popular, seja a partir também da iniciativa privada, para poder suprir esse déficit que é muito grande, que só naquela região de Suape é em torno de 35 mil habitações. Nossa. Temos também a participação aqui da Roberta Alves, lá de Caruaru. A construção civil não para de crescer no estado. É justamente um dos pontos que a gente estava conversando aqui, do Samuel também. Isso já é um reflexo de todo o capital investido. Mas por que o valor dos imóveis ainda continua tão caros? É a Roberta Alves, deputado Adalto. Roberta, a especulação é uma coisa notória no nosso estado. E isso de Petrolina até a divisa com a Paraíba, principalmente puxando para aquela área ali de Goiânia, onde um terreno que antes se comprava por 10 mil reais, hoje eles querem 100 mil reais. Nossa. Então você veja que a especulação tem crescido muito, né, Betinho? Mas aí a gente tem que administrar essa questão, porque o investidor, principalmente o investidor que vem de fora, ele vem com vontade de investir. Então não pode nunca comparar com o investidor aqui do nosso estado. Uma pessoa que sabe que um terreno que era 10 mil reais não tem o poder aquisitivo de comprar um terreno por 100 mil reais. Só que vem a empresa de fora, do sudeste, do sul do país, e aí investe e compra o terreno, porque sabe que aquilo ali vai ser um investimento que vai dar um resultado positivo. Caruaru é uma das cidades que tem crescido muito. Inclusive aquela área de Toritama, Santa Cruz, Capibaribe, um terreno que custava, embora seja uma cidade assim, que seja um terreno assim, a terra assim meio seca, não é? Posso dizer, não é assim tipo Goiânia, litoral, mas mesmo assim os preços não param de subir. Tem loteamento em Toritama mesmo, os irmãos que moram em Toritama sabem o que eu estou dizendo, terrenos que antes eram 5 mil reais, hoje você não consegue comprar por 50 mil reais. É verdade. Então veja que a coisa tem aumentado muito, mas é uma questão que pode ser administrada. Muito bem. Temos também a participação aqui do João Vitor, lá de Piedade. Ele diz o seguinte: já que o Estado está recebendo tantos investimentos, como, por exemplo, em Suape, por que as oportunidades de emprego ainda são tão pequenas? O João Vitor de Piedade. Eu vou encaminhar para o deputado Betinho Gomes responder. Bom, cai na velha história da qualificação profissional. Quando o Suape vai crescendo e atraindo investimentos, vai necessitando mão de obra. E muitas vezes a gente não tem a mão de obra disponível, o empresário não tem a mão de obra disponível. Cabe aí ao Estado, os municípios e também a própria iniciativa privada investir em qualificação profissional. Enquanto a gente não tiver um esforço concentrado para fazer esse investimento, vai ter essa dificuldade. E o empresário não vai esperar a formação dessa mão de obra, ele vai trazer pessoas de outros lugares, de outros estados, como está acontecendo. E aí, para reverter isso, a gente tem que cobrar do poder público, tem que cobrar dos municípios que se invista nessa questão da qualificação profissional. Só para dar o exemplo de Jaboatão, já que ele é de Piedade, a Prefeitura de Jaboatão, por exemplo, está conseguindo uma articulação importante e Jaboatão vai ter em breve 5 escolas técnicas, do SENAC, do SENAI, do Estado, do Governo Federal. Então são ações que o município conseguiu articular para colocar à disposição da nossa juventude, do trabalhador, escolas de formação profissional. Claro que ainda vai ser pouco, porque 5 ainda vai ser insuficiente para atender a necessidade da juventude, mas é um esforço já importante. O que precisa fazer é o que eu te disse, é a gente garantir que os municípios também entrem nessa ação e nessa luta pela qualificação profissional, para que aí sim você possa garantir mão de obra para a Suape. Esse é o caminho que a gente tem que perseguir. Muito bem. Temos também a participação aqui da Rosângela, lá de Barra de Jangada. Qual o projeto do governo do estado para capacitar as pessoas para as vagas que estão surgindo? Temos outra participação aqui do Maxwell, lá de Boa Viagem. Pergunta aqui direcionada para o deputado presbítero Adalto Santos. Ele diz: deputado, se o estado está tão próspero, por que não se aumenta as delegacias de plantão e mais médicos nas UPAs? Maxwell, sua pergunta é muito interessante. Até porque Betinho sabe que é uma das nossas batalhas na Assembleia
junto ao secretário de Saúde, essa situação de método nas UPAs, inclusive nos hospitais também da região. Inclusive, esses dias eu recebi uma solicitação de Arco Verde, que o hospital tem uma estrutura, mas falta médico. Encaminhamos ofício junto ao secretário de Saúde que providencie médico, mas a demanda é uma dificuldade para o governo do Estado, para a Secretaria do Estado. Mas o governo está trazendo, até para você ver, profissionais de outros estados na área da medicina para poder atender a população, não é? Mas graças a Deus que a gente tem visto que o governo do Estado tem cumprido com aquilo que prometeu. Não é fácil. Você lembra do estado de Pernambuco há 5 anos atrás, 6 anos atrás, e hoje a gente tem um hospital em Abreu e Lima, temos um hospital aqui no Cabo, Santo Agostinho, né, Betinho? Temos um hospital também que está sendo construído em Caruaru, um hospital ali próximo a Ceasa, na entrada de Recife. Então tudo isso é o desenvolvimento. Agora, claro, como todo crescimento requer cuidado, o governo também tem muito cuidado, principalmente na área de saúde. Muito bem. Agora, eu observei, né, nessa frase aqui do Francisco Cunha, que é consultor pernambucano, e escreveu uma matéria na revista Algo Mais. Ele disse o seguinte: estamos vivendo um momento imprensado há alguns anos. O Brasil crescendo mais que o mundo, o Nordeste crescendo mais que o Brasil e Pernambuco crescendo mais que o Nordeste. E Recife, será que precisa crescer também, deputado? Na verdade, o crescimento tem que ser um crescimento igualitário em todas as regiões do Estado. É evidente que o Recife tem suas dificuldades, pela questão até geográfica, de limitações de território, não pode atrair tantas indústrias como a região de Suape, na região do Cabo Santo Agostinho, de Ipujuca, enfim, a região que nós atuamos mais fortemente. Então, Recife tem que se especializar em outras coisas, como serviços, comércio, turismo, enfim, tem que ter uma atividade econômica diferenciada do restante dessa região. Hoje o Cabo Santo Agostinho e Ipujuca, particularmente, são regiões que têm uma característica industrial muito forte por conta de Suape, mas também precisam começar a pensar em diversificar essa sua atividade econômica, investir mais nos serviços, por exemplo, porque tem um potencial muito grande, comércio, serviços, pequenas empresas, ela tem um potencial de gerar muito mais empregos do que a própria indústria está se instalando. E é importante a gente dizer, por exemplo, que a refinaria que hoje emprega milhares de pessoas, daqui a pouco, quando terminar a fase de construção civil, muita gente vai sair de lá. Ela vai operar apenas com 2.000 trabalhadores. Então vai ter um impacto. E aí os municípios precisam ter uma ação para minimizar essa situação, e aí eu entendo que é necessário investir nos serviços, para a gente gerar serviços para as indústrias que lá estão instaladas. No caso do Recife, o potencial econômico do Recife, sobretudo, me parece que é exatamente essa questão de serviços, do turismo, enfim, da atração de negócios diferentes e diversos da indústria. Muito bem, deputado. A gente vai dar uma pequena pausa aqui no nosso debate. Daqui a pouquinho a gente volta. Você aproveita esses instantes de intervalo, vai lá, né, no computador, manda sua mensagem para as nossas redes sociais, tanto pelo Twitter como pelo Facebook. E com certeza você também tem um telefone, liga para a gente, mande sua pergunta, participe, não deixe de aproveitar esse momento para fazer as perguntas aqui, tirar todas as suas dúvidas com relação ao tema de hoje. Nós vamos agora acompanhar como fica a previsão do tempo para hoje aqui no estado de Pernambuco. A previsão para quase todo o estado é de sol, com chuva a qualquer momento e à noite com pouca nebulosidade. Em Petrolina, a previsão também é de sol e não chove. Em Recife, a mínima é de 24 e a máxima pode chegar a 30 graus. Em Caruaru, a máxima é de 29. Em Santa Cruz do Capibaribe, a mínima é de 19 e a máxima de 29 graus. Em Arco Verde, a mínima é de 16 e a máxima de 27. Já em Petrolina, a mínima é de 17 e a máxima pode chegar a 34 graus. Conferimos aí, portanto, a previsão do tempo para hoje e daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro bloco. Bom, estamos de volta ao programa Assunto do Dia. Este é o terceiro bloco, não é? E agradecemos imensamente o calor da sua audiência. Sua audiência é muito especial para a gente. Olha, o nosso governador Eduardo Campos, ele tem andado pelo mundo em busca de novos parceiros para o estado de Pernambuco.
essa semana, ele firmou parceria com o governo da China, onde foi confirmada a abertura de um escritório de representação pernambucana. Segundo o site O Nordeste, com esse ponto de apoio irá ajudar também os empresários locais que queiram fixar negócios de importação ou exportação com negociantes chineses. E a gente vai acompanhar mais notícias do que se fala sobre desenvolvimento econômico, que é o assunto em pauta hoje aqui no programa, com a nossa repórter Thalita Belo, que está lá na Central de Produção. Thalita, é com você. Olá, Felipe Cavalcante, querido telespectador que nos acompanha. Vamos então às notícias na internet sobre o nosso tema de hoje. Destaque do site IG. Empresa chinesa anuncia fábrica de caminhões em Pernambuco. A estatal chinesa Shaanxi Automobile Group, a SAG, passará a fabricar caminhões da marca Checkman em Pernambuco a partir de 2013. O governador do estado, Eduardo Campos, visitou uma das fábricas da empresa na China quando fechou o investimento de R$1 bilhão, de acordo com informações do site do governo estadual. Já no site pernambuco.com, encontramos outra notícia sobre investimentos no estado. Oi anuncia investimentos de 288 milhões em Pernambuco. A empresa de telefonia móvel e fixa, Oi, anunciou em 2012 a maior parte focada para ampliar a cobertura de internet móvel e também fixa no estado. Segundo o presidente da companhia, Francisco Valim, a Oi quer ampliar o número de cidades atendidas com a banda larga. Já o site Economia Nordeste Brasil trouxe a seguinte informação, Felipe. O crescimento econômico de Pernambuco ganha impulso com 5 grandes empreendimentos em fase de construção ou operação. Refinaria Abreu e Lima, Petroquímica Suape, Estaleiro Atlântico Sul, localizados em Pojuca, a Hemobras em Goiânia e BR Foods, Sadia em Vitória de Santo Antão e Perdigão Batavo em Bom Conselho. Juntas, essas empresas injetarão 66,5 bilhões na economia local, ampliando o valor adicionado bruto, o rendimento das famílias e também a geração de postos de trabalho. É o que aponta um estudo inédito, realizado pela Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco, a CONDPE, também a FIDEM, que foi divulgada no último dia 16 de abril. Vamos então retomar o nosso debate de hoje. E é com você, Felipe. Muito bem, acompanhamos aí com a nossa repórter Thalita Belo, que se fala na internet sobre o assunto abordado hoje aqui no programa. E contamos com a presença, como você bem sabe, nos blocos anteriores já apresentamos aqui, a presença do deputado estadual, o presbítero Adalto Santos, pelo PSB aqui de Pernambuco. Além, é claro, de contarmos com a presença do deputado Betinho Gomes, deputado estadual aqui pelo PSDB aqui de Pernambuco. E, é claro, um dos pontos importantes que a gente precisa frisar é o combate às drogas, às questões sociais que ainda estão precisando ser trabalhadas melhor, não é? Por exemplo, existem projetos lá para o Cabo de Santo Agostinho, deputado? Na verdade, essa questão das drogas, por exemplo, a gente apresentou na Assembleia um projeto de lei criando um serviço de SMS Drogas, que é esse serviço de telefone que a gente manda mensagens para poder fazer denúncias a respeito de tráfico de drogas. É um serviço que o cidadão ficará sem precisar se identificar e vai contribuir com a polícia. É parecido com um disco de denúncia, só que através de um serviço de telefone celular, você envia mensagem para a polícia, dando a informação de onde está acontecendo tráfico, onde tem bocas de fumo, tudo isso para poder ajudar a polícia militar e a civil a fazer seu trabalho de repressão e também de investigação. Então, a iniciativa que a gente apresentou, até porque nós entendemos que esse crescimento todo, sobretudo ali na região de Suape, como a gente já falou anteriormente, também estimulou o crescimento do consumo de drogas. Só para você ter uma ideia, Felipe, de 2009 a 2010, o aumento da apreensão de crack na região de Suape
foi da ordem de 700%, de maconha 250%. Nossa. Então, você tem uma circulação muito forte hoje da droga e isso tem causado muitos problemas sociais. Por isso a gente tem um índice de homicídios tão forte, sobretudo ali no Cabo Santo Agostinho, que precisa ser enfrentado, não só com a polícia, mas também prevenindo essa questão das drogas, que é um grande desafio que tem que envolver a todos. Deputado presbítero Adalto, é muito difícil realmente combater as drogas, não é? Isso, até porque, veja só, Felipe, essa semana, junto com a bancada evangélica, nós ingressamos junto ao Ministério Público para tentar impedir uma marcha conhecida aí fora como a Marcha da Maconha. E a gente, por que fez isso? Porque a gente entende que o governo do Estado, o governo federal, ele vem combatendo, usando todos os recursos para combater esse mal que afeta a população. Então, se uma marcha dessa vai à rua, com certeza a gente entende que vai de encontro com a Constituição Nacional. Porque é crime você instigar ou levar a público. Veja só, você está passeando com sua família, passa uma marcha de pessoas, seu filho pode perguntar, seu neto pode perguntar, vovô, papai, que marcha é aquela? Não, meu filho, aquilo ali é apologia à maconha. Até uma coisa que realmente vai de encontro com tudo aquilo que o governo do Estado, o governo federal vem investindo. Por isso que a bancada evangélica, inclusive contamos também com o Betinho naquela casa, com os conservadores, estamos unidos, inclusive o presidente daquela casa também, todos contra, esperando o Ministério Público essa semana uma posição para que essa marcha não vá para a rua. Muito bem. Temos aqui algumas participações, eu queria registrar, não é? A participação da Cíntia Rates aqui, enfim, ela disse que um problema que vê é que algumas empresas não pernambucanas e algumas não brasileiras só admitem pessoas do tipo de profissionais terceirizados, né? Mas os cargos de maior interesse público, como administradores, técnicos em administração, engenheiros, técnicos em segurança do trabalho, técnicos em informática, enfim, arquitetos e outros profissionais de nível técnico e superior, são ocupados por pessoas vindas de fora do estado de Pernambuco. Quero dizer com isso que o profissional pernambucano de nível técnico e até mesmo superior não é valorizado aqui nessas empresas que vão se instalar. O que é que o profissional técnico e superior de Pernambuco não tem de valor, pois a maioria desses cargos vem de fora? Tá aí a pergunta aqui da Cíntia Rates. Temos também a participação do Walter Lúcio, que participa aqui também pelas redes sociais. Irmãos, gostaria de saber, hoje tem formado muitos jovens no mercado de trabalho, coisa que antigamente não se tinha, porém os quarentões estão ficando sem mercado. Se pede tanta qualificação, mas não se emprega tanto homem como também mulher de 40, 45, 50 anos. Por que isso acontece? Tá aí essas duas perguntas sobre a questão de qualificação profissional, o Walter Lúcio e a Cíntia Rates. Eu queria que os dois pudessem tentar trazer essa resposta para esses nossos telespectadores. Bom, primeiro, Cíntia, essa questão dos profissionais de fora que estão ficando com os melhores empregos, bate naquela questão da necessidade de se investir ainda mais em qualificação profissional. É claro que aí tem que ter uma atenção, porque também algumas vezes há um problema de intermediação de mão de obra. É preciso que o Estado, os municípios tenham uma política muito agressiva junto às empresas para garantir, para negociar com as empresas espaço, preferencialmente para o cidadão pernambucano, se ele tiver a condição igual com aquele que vem de fora. Até porque para a empresa acaba sendo mais barato se ela absorver a mão de obra local. Mas mesmo assim a gente fazer um esforço muito grande de investimento em qualificação profissional, porque você vai garantir mais espaço e você vai garantir distribuição de renda, que é uma questão fundamental. O emprego tem que servir para distribuir a renda, a riqueza. Na região do Cabo, por exemplo, o censo do IBGE 2010 apontou que o PIB per capita do Cabo é R$22 mil. Mas quando você vai ver a renda domiciliar do cidadão é de R$400. Portanto, a gente produz riqueza, mas tem uma população ainda muito humilde, com uma renda muito baixa. A gente tem que reverter isso com qualificação profissional e intermediação mão de obra. Sobre a questão do outro ouvinte, o Walter, Walter, a gente tem que, evidentemente, fazer um esforço, Walter, de garantir o acesso ao emprego a partir da infraestrutura, a partir da qualificação profissional, enfim, de questões que o Estado tem que assumir como responsabilidade para si. Muito bem. Queria complementar mais alguma coisa, deputado? Sim, queria. Betinho tocou num assunto bem interessante quando falou sobre o crescimento em Recife. Olha, Recife hoje tem uma dificuldade muito grande que o próximo prefeito vai ter que enfrentá-la e resolvê-la. É a questão da mobilidade. Isso. Hoje o estado cresce, o grande Recife cresce, mas Recife vai chegar uma hora que vai parar. Já hoje, Felipe, você passa, eu passo, Betinho passa por isso.
Para sair de casa, ou você sai antes das 7 ou sai depois das 9. Porque se sair todo mundo no horário do pique, você fica 1 hora e meia no trânsito. É verdade. Aí tem uma situação delicada, em que inclusive a Assembleia tem cobrado, apesar de ser uma situação do município, mas aquela casa não tem ficado calado. Aqui e acolá você vê um deputado falando, solicitando, não é, Betinho? Isso. Que a situação não pode continuar como está, porque senão o Recife vai parar. Mas eu acredito na capacidade do próximo prefeito, que vai assumir, que com certeza essa solução vai ser resolvida, porque não pode continuar como está. Um outro ponto seria interessante a gente falar sobre acessibilidade. Em outra oportunidade a gente pôde destacar aqui em uma das edições do programa sobre esse ponto, e gerou uma série de perguntas de pessoas sobre a questão da acessibilidade. Não simplesmente para as pessoas que têm alguma deficiência, mas de modo geral para a população de um modo como um todo, né? Tem projetos com relação a isso, deputado? Na verdade, essa questão da acessibilidade, da mobilidade, são questões de ordem municipal. Os municípios precisam enfrentar essa questão. A Assembleia não tem o poder de executar ações desse tipo. Agora, claro que como a gente faz o debate político, como a gente apresenta as propostas, nós podemos cobrar. E eu tenho conhecimento de muitos deputados parlamentares que atuam nessas áreas para cobrar o direito ao cidadão de ir e de vir, seja pelas calçadas, seja pelas avenidas de nossas cidades da região metropolitana particularmente. Então a gente tem que fazer um esforço muito grande para humanizar nossas cidades, garantindo que o cidadão possa circular de maneira mais agradável, garantindo que ele possa chegar bem onde ele está querendo chegar, garantindo que ele possa ter o direito de poder circular pela cidade. Então é uma questão fundamental que tem que ser cobrada de todos os municípios, do governo do estado também, definindo talvez aí uma estratégia articulada com a região metropolitana sobretudo, para a gente ter uma política específica de acessibilidade e de mobilidade na região metropolitana. Muito bem, temos aqui também a participação do Lucas José Cordeiro Silva, aqui pelo Facebook. Ele diz: gostaria de saber se há alguma possibilidade de outra empresa no ramo de energia eólica vir aqui para a Suape. Justamente porque ontem nós falamos aqui com os nossos convidados, né? Falamos ontem sobre a questão da energia elétrica aqui no nosso estado. Aí gerou uma série de discussões, né? Com relação à taxa que está sendo cobrada agora, enfim. E as pessoas estão com essa dúvida, né, com relação a isso. Será que há possibilidade de vir alguma empresa nesse ramo, não? Olha, eu acho que sim, o governo pode trabalhar para atrair. Agora, não é só a empresa, você precisa ter um estímulo aí para a implantação de um parque eólico em Pernambuco. A gente já tem alguma coisa, mas é muito pequeno. A gente precisa começar a apostar em novas modalidades de fornecimento de energia, até porque o mundo exige isso, né? Você tem que modernizar, não pode ficar só dependente de uma matriz energética, porque a gente está vivendo um período de consumo muito grande e consumo requer mais energia. Se a gente não tiver estratégia de fortalecimento de novas matrizes energéticas no Brasil e no estado, a gente vai ter, talvez, daqui para frente, algum tipo de dificuldade. E isso tem a ver com a infraestrutura do estado e do país. Existe algum projeto? Porque, veja bem, a Cíntia Ratz participou aqui, ela está questionando, não só com relação à própria capacitação, mas, de repente, algum incentivo do governo para que essas vagas que venham a ser oferecidas sejam ofertadas aos pernambucanos. Existe algum projeto, alguma ideia já do governador com relação a isso? Olha, Felipe, o governo ele tem trabalhado no âmbito assim geral. Não é? Ele não pode ter uma escola técnica e ir lá e dizer que as vagas só é para os pernambucanos, porque vai gerar um confronto e um conflito. Mas o governo do estado tem trabalhado bastante, porque ele acredita que capacitando não só o povo pernambucano, mas até quem chega também, com certeza um ensina ao outro. Pra você ter uma ideia, a refinaria Abreu e Lima, estivemos lá alguns meses atrás, e o representante daquela entidade nos falou uma coisa interessante. As pessoas que foram trazidas de fora não foram trazidas só para trabalhar, mas foram trazidas também para ensinar as pessoas de casa. Então, para você ter uma ideia, um professor que vem de fora, ele vai gerar outros alunos. Então, eu acredito que essas vagas que estão sendo geradas pelas escolas de capacidade não vai alcançar só os pernambucanos, e tem que alcançar também as pessoas que estão vindo de fora. E aí está o grande desenvolvimento do estado de Pernambuco, que ajuda também nossos vizinhos aqui da Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Bahia, e até aqueles amigos nossos que foram para o Sudeste e Sul
E hoje já tenho conhecimento que veio muita gente do exterior, dos Estados Unidos, de Portugal, da Europa, que estavam lá e tomaram conhecimento do crescimento de Pernambuco e vieram embora até com uma bagagem a mais. E aí, por que do crescimento de Pernambuco está tão alavancado? É tão importante essa troca de conhecimento, né? Inclusive, eu queria mandar uma saudação especial para todos aqueles que estão nos assistindo de outros estados. A exemplo da Bahia, que sempre participa aqui conosco quando pode, né? Tem um tema interessante que queiram participar, estão participando aqui do programa. A você da Paraíba, você do Rio Grande do Norte, um abraço especial para vocês que estão nos acompanhando via satélite e também pela internet. E, é claro, você do Rio Grande do Sul, não é? A exemplo da Carmen, que nos assiste sempre e comenta com a gente aqui através das redes sociais. Há outras pessoas, inclusive, que estão fora, na África do Sul, não é? Enfim, há tantas outras pessoas que participam e interagem aqui conosco. Um abraço especial para vocês também. Um outro ponto aqui que foi debatido foi justamente a questão do mercado imobiliário, que já falamos aqui, inclusive, né? O projeto, né, daqui para frente é um grande crescimento, né? Mas, por exemplo, existe algum incentivo do governo com ações sociais, as pessoas que não têm moradia, as pessoas que vivem nas ruas, que isso ainda, ao longo da história do Brasil, é um problema muito grave, né? Porque incentiva a violência também. Existe algum plano, algum projeto também que venha a trabalhar com relação a isso ou não? Ô Felipe, posso te dizer o seguinte, você tem de um lado políticas públicas que estão aí investindo em habitações populares, tem esse projeto Minha Casa Minha Vida, que é também um estímulo à iniciativa privada para poder construir habitações, e o próprio mercado, a própria iniciativa privada está tomando iniciativas de tentar gerar empreendimentos imobiliários, seja de perfil mais voltado para um público de classe alta, seja para o perfil de classe média ou até, em alguns casos, classe mais baixa, mais da população que tem um salário mínimo, até 3 salários mínimos. Então são empreendimentos que estão surgindo. Hoje, por exemplo, hoje à noite, no Teatro Santa Isabel, um grupo importante de Pernambuco, Moura do B, vai anunciar um grande empreendimento privado que vai ser na cidade do Cabo Santo Agostinho, que é um bairro, na verdade, que eles vão construir, todo recurso privado, para mais de 100 mil pessoas. Então é um projeto, um empreendimento muito grande. Claro que a gente precisa ficar mais claro qual é o perfil desse empreendimento do ponto de vista do segmento populacional. A gente viu também nos jornais esse último final de semana que em Goiânia vai surgir esse tipo de empreendimento. Então a iniciativa privada também está buscando ocupar essa fatia. Claro que aí cabe ao poder público fazer um investimento na habitação popular, sobretudo, para a gente zerar esse déficit habitacional que nós temos hoje na região metropolitana, especialmente aqui nessa região de Suape. Muito bem. Estamos nos instantes finais aqui do programa Assunto do Dia e eu queria aqui mandar um abraço especial, uma saudação, não é? Para Andréa Gomes Silva, que está lá em Portugal, lá em Lisboa. Ela diz: Pai do Senhor, Felipe, estou ligada, hein? Tá bom, aqui a Andréa Gomes, lá em Portugal, que está nos assistindo pela internet. A Claudeene Santana: Pai do Senhor, esse programa é uma bênção em nossos lares. Enfim, agradecemos imensamente. Agradecemos aqui o carinho de todos os nossos internautas e telespectadores. Mas chegamos aos instantes finais aqui do programa. Foi muito proveitoso, por sinal. A gente debateu sobre diversos assuntos de suma importância para a sociedade, como a gente sempre fala aqui, não é? Eu queria agradecer ao o deputado estadual, o presbítero Adalto Santos, deputado estadual pelo PSB de Pernambuco. O Assuntos do Legislativo, o nosso quadro Assuntos do Legislativo, foi hoje aqui ao vivo, né? Conversando com o senhor, conversando aqui também com o deputado Betinho Gomes. Agradecemos mais uma vez aqui conosco. Deputado, só lembrando que sempre o presbítero Adalto, participa aqui conosco todas as terças-feiras, aqui por telefone, nos deixando sempre as principais informações, né, em pauta, que estão sendo debatidas lá na Assembleia Legislativa. Deputado, agradecemos imensamente. Isso, quero agradecer também a oportunidade, pastor da igreja, pastor presidente nos concede estar no seu programa. E também, Betinho, eu não podia deixar de registrar uma coisa muito importante. O povo que nos ouve, o povo evangélico, sabe que esse crescimento de Pernambuco, ele se deve também às irmãs do Círculo de Oração. Eu era criança, Betinho, quando minha mãe me levava para a igreja e todo dia, na hora do meio-dia, as irmãs se levantavam e faziam um clamor a Deus, para Deus abrir porta de emprego. E Deus fez esse estado crescer mais do que o Brasil e de que muitos países do mundo. Estão em crise lá fora, mas Pernambuco está em Cristo. Então eu aproveito para deixar um versículo que está escrito no Salmo 33. O salmista disse: Bem-aventurada a nação, cujo Deus é o Senhor.
Deus abençoe e muito obrigado e continue orando por nós, até porque a Igreja de Pernambuco também cresce mais do que Pernambuco. Muito bem. Agradecemos também a presença aqui do deputado estadual, o Betinho Gomes, pelo PSDB de Pernambuco. Agradecemos, deputado. Eu que agradeço a você, Felipe, agradeço a Adalto também, a todos que nos proporcionaram esse momento. Agradeço a Deus, evidentemente, por estar aqui com vocês, debatendo um assunto tão importante. Eu queria aproveitar para mandar um abraço à população do Cabo de Santo Agostinho, a minha cidade, a todos que a gente tem em relação e que devem estar nos assistindo nesse momento. Pelo canal 28. Um abraço especial para todos lá do Cabo de Santo Agostinho. Agradecemos, deputados, pela sua presença aqui, pela presença também do deputado Adalto. Agradecemos a sua audiência e lembrando que temos um novo encontro marcado, se Deus assim nos permitir, amanhã, no mesmo horário e no mesmo canal. Lembrando que sempre há reprise às 18h30. Um abraço especial para vocês e debater o conhecimento é de suma importância. Até lá.